Sampaio de Melo. Eu vim fazer um pequeno comentário sobre uma palavra que há uns 2 ou 3 dias tem fervido no meu coração. Está borbulhando a questão dos gigantes, dos 5 gigantes enfrentados. O primeiro pelo Davi e os outros 4 pelos homens de Davi. Essa história está relatada em 1 Crônicas capítulo 20, a partir do verso 4, e também em 1 Samuel capítulo 21, a partir do verso 15. A minha versão é revista e atualizada do Almeida, e eu vou fazer uma leitura de um pequeno trecho e depois eu vou comentar com você, e eu espero a ajuda do Espírito Santo para ele revelar o que é que, na verdade, ele está querendo dizer para nós sobre este fato. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Verso 6. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Verso 7, quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, não é o filho de Saul, é sobrinho de Davi, irmão de Davi, né, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, verso 15, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado, muito cansado. Verso 16. Isbi-Benob descendia dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. 17. Porém, Abisai, filho de Zeruas, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Que era ele, né? Ele estava guiando. 18. Depois disto houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que é o mesmo nome daquele gigante aqui no verso 4 do capítulo 20 de 1 Crônicas, que é o Sipai. Sipai ou Saf é o mesmo nome, né? Que era descendente dos gigantes. Verso 19 de 2 Samuel 21. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Origim, o belemita, feriu a Golias, o geteu. Não era Golias, na outra tradução, há uma explicação aqui na minha Bíblia Shed, né? Comparando os textos e vendo a grande semelhança entre a escrita de 1 Crônicas 20, verso 5, e, enfim, e 2 Samuel 21, verso 9, eles chegaram à conclusão de que Elami era irmão de Golias. O geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. 20. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, que era irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Nós vemos que o primeiro gigante que foi combatido foi Golias, e foi pelo Davi, e o Davi foi o rei. O Davi foi o chefe desses outros homens que mataram os 4 outros gigantes. E essa história me chamou a atenção,
Por que 5 gigantes apareceram nessa história de Davi? Por que o Espírito Santo fez questão de registrar na Bíblia esses 5 gigantes, a morte desses 5 gigantes? Eu consigo visualizar que um gigante, que foi o primeiro que morreu, foi atribuição de Davi. E uma atribuição muito especial, porque foi o que promoveu Davi. Davi era aquele rapaz que ficava cuidando das ovelhas de seu pai. Era uma função para alguém inferior da casa, para um servo ou um filho mais novo, cuidar das ovelhas, cuidar dos animais. E os irmãos mais velhos de Davi estavam na guerra. Eu estou em 1 Samuel 17. E o pai de Davi pediu para Davi ir lá no fronte de batalha para saber como estavam os irmãos e também para levar queijo, levar mantimento. Quando ele chega lá, o irmão até ficou enciumado. O que você está querendo aqui e tal? Veio xeretar, né? Como se ele estivesse falando isso. Mas foi ali que ele ouviu que quem matasse aquele gigante que durante 40 dias afrontava o exército de Israel, receberia regalias do rei Saul. E muito provavelmente, naquele momento, o Espírito Santo falou com Davi. Note bem, quando você faz alguma coisa ousada, mas muito ousada, um garoto que pastoreava ovelhas terá coragem de enfrentar um gigante, um guerreiro, alguém que o próprio exército de Israel não tinha peito para isso. Então tem certas coisas que nós só fazemos pela mão do Espírito Santo. E eu entendo que aquela palavra que está em Deuteronômio 8 e também é repetida em Mateus 4, quando Jesus Cristo enfrenta Satanás na necessidade dele e ele o vence usando a palavra, a primeira palavra que ele usa é a que está em Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Eu entendo que quando você entra nessa palavra, nem só de sustento financeiro viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então, eu posso conjecturar que Davi, em seu espírito, recebeu uma palavra do Espírito Santo, dizendo: vai. Porque quando você está numa situação crítica, somente quando você recebe uma palavra em seu espírito, ela produz o ambiente espiritual necessário para que haja o milagre. Quando o Davi enfrentou aquele que seria o seu trampolim, o que seria a sua promoção, ele abriu as portas de um novo patamar espiritual na vida dele. E assim acontece conosco. Quando surge uma situação extrema, uma situação extremamente difícil, algo que você não tem força própria para superar. Em primeiro lugar, esse algo não surgiu do nada. Você foi treinado lá atrás, em situações que surgiram na sua vida para você enfrentar, assim como ocorreu com Davi. Ele enfrentou o urso, enfrentou o leão.
Não deve ter sido fácil. Um garoto, um rapaz, sozinho, no meio do nada, com um monte de animais para cuidar. De repente vem uma fera e depois vem outra fera. E ele viu que ali ele não estava realmente sozinho. Então você já passou por situações em que Deus mostrou: eu estou contigo. Pode ir, enfrenta. Eu passei o ano passado. Eu cito essa situação porque eu tenho testemunho para glorificar o nome do Senhor através dessa situação. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de uma palavra, basta uma palavra. Quando meu filho mais velho morreu o ano passado, dia 23 de abril, após um assalto que ele sofreu, ele morreu aos 32 anos. E quando eu recebi a notícia, eu desliguei o telefone e fiquei sem chão. Me senti assim, flutuando, mas foi muito rápido. E eu falei com o Espírito Santo, eu falei assim: Espírito Santo, eu nunca passei por isso. Toma na minha mão, agarra a minha mão e me leva, porque eu só quero agora que esse tempo passe mais rápido para eu poder ser curada. E eu comecei a perceber isso. Deus tocando no meu coração: você já enfrentou leão, você já enfrentou urso. Eu falei: mas eu nunca enfrentei a perda de um filho. Como é que eu faço? E foi aí que eu comecei a experimentar o viver da palavra. Deus começou a me lembrar palavras que eu já tinha dentro de mim para poder passar. Ele não dá prova para a gente maior do que a gente possa suportar. E ele começou a me vestir com palavras. Eu comecei a andar sobre a palavra. Nem só de pão viverá o homem. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele me leva a verdes campos e a águas tranquilas. E eu comecei a viver essa palavra. Assim, como é que pode, Senhor? Como é que pode numa situação dessa? Ele falou assim: porque importa que você diminua como carne, para que eu, Cristo, possa crescer em você. Porque na carne você não suporta determinadas situações. Então você precisa estar em Cristo, conectado em Cristo. E todas essas situações, elas te levam a aprender a depender de Deus, a viver de Deus, a viver em Deus e a viver para Deus. Quando você entende que não é o pão, não é o físico, não é o filho que te mantém vivo. O seu filho não pode ser a sua maior alegria. A sua maior alegria tem que ser Deus. E aí nós ouvimos falar, como Jó falou, né, no capítulo 42. Eu só ouvia falar do Senhor, das suas maravilhas, mas eu não entendia. Mas agora os meus olhos te veem. E eu pude experimentar isso. E Deus foi me mostrando que há 12 anos atrás, quando eu vim para o Evangelho, foi o primeiro leão, o primeiro urso, que foi a morte da minha mãe, atacada pelos cachorros da nossa casa, que nasceram na nossa casa, foram cuidados por ela, enfim. E aí Deus começou ele falou assim: desde aquela época eu já estou de mão dada com você. Desde então eu já venho te carregando, senão você não suportaria.
E eu ainda bebia naquela época, eu bebia todos os dias. Eu passei 5 anos da minha vida, depois que eu me separei, depois que minha vida deu uma cambalhota, né? E mudou, eu estava falida, tá? Toda aquela situação que quando Deus coloca a mão, Ele coloca para tirar e destruir a velha estrutura para construir um novo edifício dele na nossa vida. Então, eu passava todos os dias bebendo vodka, sabe, bebendo conhaque. Eu acordava de manhã e não via a hora de chegar pelo menos até o almoço para eu começar a beber. Passei 5 anos fazendo isso. Então, quando a minha mãe morreu, eu estava assim no auge da depressão, do fundo do poço, auge para baixo, né? E quando ela morreu foi o ápice, sabe? E foi ali que Deus me mostrou que já estava cuidando de mim. Então, quando nesses 12 anos, né, aí depois ele me levou para a igreja evangélica, eu comecei a ouvir o evangelho, a ter desconstruídos os valores culturais tão fracos, tão frágeis, tão distorcidos nos quais eu vivia, a religiosidade que eu tinha. Eu era uma pessoa esotérica que acreditava um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Eu era espírita, eu era macumbeira, eu era católica, eu era qualquer coisa que aparecesse pela frente. Eu era holística no sentido de acreditar em tudo, né? Em cristais, em cores. Ai, que confusão. Mas aí, quando a situação olha, ou você desce, ou esse trem que está descarrilhado vai cair no precipício. E esse trem era a minha vida. Então, quando chegou a hora de eu matar esse Golias, que foi a morte do meu filho ano passado, eu já tinha passado por tribulações, sabe? Libertação de um alcoolismo, libertação do cigarro, libertação de drogas, sabe? A cura de depressão, cura de síndrome do pânico. Então, quer dizer, eu já tinha passado por uma série de coisas. E como é que eu passei? Com a palavra. Espírito Santo me revestindo com palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não meditar a Bíblia, não adianta só ficar indo na igreja ouvindo, assistindo pregação na televisão ou na internet. Você tem que ter o seu encontro pessoal com o Espírito Santo através da meditação na palavra de Deus. Se você não tiver isso, na hora que você precisar, como é que você vai lembrar? Porque aqui, no tete a tete, quando eu leio uma palavra, o que quer dizer isso aqui, Espírito Santo? O que quer dizer isso aqui? Ah, então isso aqui tem a ver com aquilo outro, sabe? É essa intimidade, esse conhecimento. Você entra na palavra, a palavra entra em você, você passa a conhecer a Deus, você recebe o espírito de revelação, você começa a conhecer as riquezas da glória de Deus na tua vida quando você é separado para Deus. E aí você sabe o que acontece com os outros 4 gigantes que aparecem? Vamos dizer que tem, eu vou transportar e aplicar para a nossa vida. 5 gigantes. O primeiro eu tenho que matar, senão ele acaba comigo. Mas o primeiro que eu mato é uma promoção no mundo espiritual. É uma promoção que eu recebo no reino de Deus. É uma promoção dentro do Espírito de Deus, em Cristo, que eu recebo. Eu me fortaleço. Eu recebo um upgrade.
E aí os 4 outros gigantes que ainda restam, eu não preciso me preocupar com eles. Você viu que o Davi, em 2 Samuel 21, ele estava muito cansado da guerra, tal, e aí deu bobeira, vacilou. Mas Deus já tinha colocado uma pessoa ali para livrá-lo e matar aquele gigante. Já não era mais atribuição de Davi, porque Davi já tinha passado pelo que ele precisava passar e, inclusive, feito discípulos. Porque Deus vai fazer isso com você. Quando você passar pelas coisas que você precisa passar e aquilo que você precisa aprender, Deus vai colocar pessoas perto de você. E essas pessoas vão te ajudar. Essas pessoas vão tomar conta daquela situação que já não é mais para você se preocupar, porque você já está ocupado com coisas maiores, coisas mais profundas. Se aprofunde em Deus, sabe? Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Essas coisas no mundo vão passar. Vão passar. Sabe? Essas idolatrias, essas coisas, há coisas humanas, a obra dos homens, são como torres de Babel, vão cair. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, crescendo no conhecimento de Deus, você vai receber sempre a sua porção de bênçãos. E até quando você erra tentando acertar, Deus te justifica pela sua fé. Era isso que eu gostaria de falar. Essa palavra dos 5 gigantes, ela ainda vai falar comigo e vai falar contigo. Um gigante é a sua atribuição. Não fuja dele, não. Porque quando essa situação chegar diante de você, se é que ela já não está diante de você, tem uma palavra com a qual você vai vencer. Busque essa palavra. E se inscreva no meu site, no meu canal, visite o meu blog, agradabilidade.blogspot.com. Compartilhe boas notícias, ajude as pessoas a serem edificadas na fé cristã, não seja divulgador de más notícias. E também eu te peço para você dar o seu like nos meus vídeos aqui no canal no YouTube, inscreva-se no meu canal, fique na paz, em nome de Jesus.